Que Jesus nos abençoe, que aqueça os nossos corações nesta noite geladinha, né? Mais enriquecida de vibrações boas nesta casa abençoada. Que alegria causa aos nossos corações quando aqui retornamos. Nesta noite, nós gostaríamos de rememorar com os nossos irmãos um tema que é bastante atrativo e que muitos questionamentos rondam pela nossa mente quando tratamos a respeito dele. E que muitas pessoas, quando chegam na casa espírita, chegam já curiosos e querem saber sobre isso, que é sobre mediunidade e médiuns. Então nós inicialmente gostaríamos de dizer o seguinte, que a doutrina espírita, ela tem esclarecido para nós todos que nós vivemos em dois planos. Nós temos o plano espiritual, o plano dos desencarnados e temos o plano físico, que é este que nós vivemos aqui. Todos somos espíritos, todos nós, ou estamos desencarnados ou estamos encarnados. Acontece que quando nós estamos encarnados, nós nos relacionamos através da nossa inteligência e através também dos sentidos físicos, ou seja, nós quando queremos conversar com alguém, trocar uma ideia, passar uma mensagem, temos a fala, podemos ouvir com os nossos ouvidos, podemos tocar com as nossas mãos, enfim, podemos sentir com o nosso olfato todos os cheiros que nós tenhamos que sentir. Enfim, através dos sentidos físicos, nós vamos nos relacionando e vamos trocando as nossas impressões, vamos conversando e assim por diante. Acontece que a doutrina espírita, ela vem nos trazer um ensinamento que difere das demais doutrinas espiritualistas. Porque todas as doutrinas espiritualistas dizem que a alma sobrevive ao corpo, ou seja, todas as doutrinas espiritualistas creem na existência do espírito. Acontece que a doutrina espírita difere das demais, porque ela acreditando que o espírito sobrevive, ou seja, a morte não existe para o espírito, ainda nós podemos nos comunicar com os espíritos. Nós podemos estar nos relacionando com os espíritos que hoje estão vivendo em outro plano, ou seja, estão vivendo no plano da espiritualidade. Aí de que maneira nós podemos nos relacionar com esses nossos irmãos? Através da mediunidade. Então os nossos irmãos que hoje militam, que estão vivendo no plano espiritual, eles podem nos ditar mensagens, podem nos dizer aquilo que eles querem nos oferecer, ou seja, nos advertir, nos orientar, contar alguma coisa para nós, enfim, mostrar-se vivo mesmo. De que maneira que eles vão conseguir? Através da mediunidade. Então, o que é a mediunidade? Então, nós poderíamos dizer que a mediunidade é a faculdade que nos permite o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, através da mediunidade, nós temos esse intercâmbio entre os dois planos. E quem é que promove este intercâmbio? Então nós chamamos de médium. O médium, se nós procurarmos lá no dicionário, nós vamos ver que é de origem latina esta palavra e que significa medianeiro, que se faz no meio, é aquele que faz o intercâmbio entre os dois planos, é aquele que é o mediador,
É aquele que interpreta aquilo que os Espíritos querem nos dizer. Vejamos então quanto nós aprendemos com a doutrina espírita. E aí é que todo mundo quer saber. Mas para ser médium, né? Quem que é médium? Porque existe uma curiosidade muito grande. Todas as vezes que a pessoa chega dentro da doutrina espírita, ela quer saber, olha, mas me falaram que eu tenho mediunidade. Como que eu faço? O que é ser médium, né? Ou às vezes a pessoa chega e já fala, quem que é o médium da casa? Porque todo mundo gosta, chama atenção. Por quê? Porque esse intercâmbio entre os dois planos é que faz com que nós possamos saber como vivem os espíritos. E aí então, nós dizemos, Allan Kardec, ele no livro dos médiuns, ele diz o seguinte, que todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos, e por isso, a influência dos espíritos é por isso mesmo médium. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Olha só o que Allan Kardec fala. Todo aquele que sente mais ou menos, né, a influência dos espíritos, pode-se dizer que é médium. Ora, se mais ou menos nós sentirmos a influência, nós já somos médiuns, então todos somos médiuns. Acontece que existem aqueles que a mediunidade ela é oculta e aquele que a mediunidade é ostensiva. Então vamos esclarecer isso. A mediunidade é oculta de que maneira? Então, por exemplo, através de um pressentimento, né? Os espíritos podem avisar alguém de alguma coisa, de algum perigo iminente. Está lá no livro dos espíritos, né? Os espíritos vêm, podem soprar, né, para a pessoa sobre algum perigo que está para acontecer, a fim de que esta pessoa possa mudar o curso da sua vida, certo? Ou às vezes a pessoa chega no ambiente e fala, nossa, que arrepio, que sensação ruim, que coisa esquisita. Então é a presença de algum espírito, que a vibração, vocês acham que é boa ou não? Se a coisa não está bem, não é muito boa, né? Então isso também a criatura pode sentir. Mas isso é de vez em quando, né? Não é assim de uma maneira ostensiva. Quando a maneira é ostensiva é quando a pessoa, por exemplo, o indivíduo, ele tem essa capacidade de intermediar o plano espiritual com o plano físico através da fala, através da escrita, através do magnetismo. Então é o que a gente vê, um médium de psicofonia, um médium de psicografia, um médium passista, enfim, todo aquele que trabalha, mas trabalha efetivamente com um determinado espírito e que traz alguma coisa para poder passar para as outras pessoas, né? Algum bem, uma mensagem, ou enfim, um fluido, alguma coisa que realmente, mas individualmente falando. Então vejamos, todos nós somos médiuns, mas alguns com algumas potencialidades mais ostensivas, de maneira mais ostensiva, necessitam então trabalhar com esta mediunidade. Então é por isso que nem todos que chegam na casa espírita trabalham com mediunidade. Trabalham, por exemplo, numa mesa mediúnica, né? Recebendo os espíritos, recebendo as mensagens dos espíritos. Apenas aqueles que têm esses dons e que vieram com o seu físico predisposto para a mediunidade, porque tem mais isso também. Lá no livro dos médiuns
médio nós estudamos que a mediunidade é uma faculdade orgânica. Todo aquele que é médium, ele tem que ter uma predisposição orgânica para isso. Se ele não tiver, ele não conseguirá então trabalhar com mediunidade. Agora, Emmanuel, ele fala o seguinte, que quanto mais o indivíduo tem que trabalhar com a mediunidade, ou quanto mais dons mediúnicos ele tem a desenvolver, quanto mais ele tem a realizar dentro da mediunidade, mais endividado ele é. Por quê? Às vezes a pessoa acha que a questão de ser médium significa que ele é evoluído, né? Que tem uma posição de destaque entre as criaturas. Esse pensamento é errado, porque a mediunidade é um dom que a criatura recebe a fim de ter a oportunidade do trabalho, e com essa oportunidade do trabalho ela vai poder resgatar os seus débitos do passado. Então, quanto mais compromissado com a mediunidade, diz Emmanuel, mais dívida o indivíduo tem. Por que será que mais dívida ele tem? Então vejamos, de que maneira que essa mediunidade aflora? Como que eu sei que eu sou médium? De que maneira? Vocês acham que depende da idade, ou então da beleza, né, do físico, do porte físico da criatura, ou das condições financeiras, sociais? Nada disso, independe de qualquer coisa disso, né? Então, a faculdade mediúnica é a eclosão da mediunidade, ou seja, o surgimento da mediunidade, não depende nada disso. Não depende do sexo, não depende da idade, não depende da crença, não depende das condições sociais e nem da moralidade. Aí a gente poderia falar assim, mas como que não depende? Se para ser médium não tem que ser espírita, ora, a prática mediúnica, a mediunidade, e esse nome mediunidade nós temos dentro da doutrina espírita, né? O termo mediunidade é um termo espírita, mas esse intercâmbio com a espiritualidade não acontece só dentro da casa espírita. Acontece, por exemplo, na igreja evangélica. Então, por exemplo, uma senhora que vê, lá da igreja evangélica, e vê o Espírito, e o Espírito conversa com ela, ela não vai dizer que ela viu o Espírito, mas ela vai dizer que ela viu os anjos do Senhor. Lá em Votuporanga tem até uma senhora que ela diz que vê os anjos do Senhor. Se a gente fala para ela, não, mas são espíritos, ela fala, não, espírito não existe. O que existe são os anjos do Senhor, porque é de acordo com a crença dela, né? Então ela não sabe, que nem sabe que ela é médium. Então, independe da crença. Uma criatura que vai ver um espírito na igreja católica e conversar com ele, ela vai achar que é o Espírito Santo que apareceu para ela, ou algum santo, mas não um espírito, porque os espíritos para os católicos não retornam para poder conversar. Então vejamos, isso pode ser homem, o médium pode ser homem, pode ser mulher, pode ser jovem, pode ser velho. É lógico que para trabalhar com mediunidade, nós vamos ver como que é interessante e o que é indicado, né, quando que é indicado. Mas ela pode aparecer, surgir em qualquer idade. E o que a pessoa sente quando ela vai ser médium, né? O que ela sente para ela saber, nossa, isso é mediunidade. Então ela sente muitas coisas. Então é aí que a gente vai ver que não é mérito nenhum, né? Porque se fosse médium, para ser médium fosse um mérito, então a pessoa ia sentir só coisas boas, né? Mas alguns sintomas da mediunidade são emoções contraditórias, irritações, sensação de enfermidade, mal-estar súbito. Conheci dentro
da doutrina espírita, ao longo desses anos, nós vimos pessoas que chegavam na casa, desmaiavam, né? Estavam em algum lugar, de repente, paf, aqui você deve conhecer também, desmaiava, né? Ou então entrava dentro de um lugar, começava a passar mal, muito mal, aquela conturbação mental, e uma coisa esquisita que não sabia definir o que era, né? Quantos que não chegam na casa espírita e se sentem totalmente angustiados, né? As suas emoções são totalmente contraditórias. Uma hora está muito feliz, outra hora está muito triste, não sabe mais, não tem razão mais de viver, sente aquele vazio interior muito grande. Então aí começa a frequentar a casa espírita, começa a frequentar os estudos, começa a se envolver com o trabalho e de repente isso tudo passa, né? E aí então ele viu que o que estava faltando para ele era se engajar dentro do trabalho. Agora, existem alguns nossos irmãos que chegam na casa espírita dessa maneira, começam a trabalhar, começam a se engajar, mas continuam o mesmo mal-estar, continuam a passar mal, entre aspas, né? Continuam com esses sintomas de enfermidade, só que convidados para desenvolverem a mediunidade que possuem, então se encontram no caminho certo e começam então a colher os frutos do trabalho que desenvolvem, né? Quantos que não saíam dos médicos, né, e depois trabalhando dentro da mediunidade, né, passaram então a se sentir melhor. Agora, o que é desenvolver a mediunidade? Porque a gente ouve esse termo, né? Todo mundo que chega na casa espírita quer saber, eu queria desenvolver a minha mediunidade. E aí a gente fica pensando que tem que fazer alguma coisa que é extraordinária, diferente. Não. A criatura, para desenvolver a mediunidade, ela tem que, dentro da doutrina espírita, ela tem que interiorizar os ensinamentos de Jesus, se envolver com o trabalho no bem, se envolver com a prática da caridade, fazer uma reforma interior e buscar auxiliar aqueles que necessitam de ajuda, de paz, de entendimento, buscar levar alívio para as pessoas que sofrem e quando vê, já estão dentro da prática da mediunidade. Gandhi, 2 jovens chegaram para ele e disseram o seguinte: Gandhi, nós queremos fazer parte do seu exército. O que é que nós necessitamos fazer? Gandhi, daquele jeito dele, pacífico, olhou para os jovens e falou o seguinte: olha, nós vamos ver o que vocês vão fazer. De repente chegou alguém para o Gandhi e falou: olha, os meninos que limpam o banheiro não vieram hoje. Ele olhou para os 2 jovens e disse para ele assim: olha, vocês podem me ajudar a limpar o banheiro, que a pessoa responsável pela limpeza dos banheiros não veio hoje. E os 2 jovens saíram e foram limpar os banheiros. No outro dia, eles chegaram animados, né, porque queriam começar a servir ao exército de Gandhi. E aí o Gandhi falou para eles o seguinte: olha, vocês vão fazer o seguinte, novamente eu estou precisando de vocês lá no banheiro. Vocês podem limpar o banheiro para mim? E eles foram, mas sempre ansiosos, porque queriam começar o trabalho, queriam, né, dar alguma coisa deles dentro do exército de Gandhi. Passaram-se 1 mês, 2 meses, 3 meses e assim foram indo. Depois de muitos meses, eles falaram: olha aqui, Gandhi, nós queremos servir o seu exército. Nós viemos aqui para ajudar e você todo dia pede para a gente limpar o banheiro. Vocês já fazem parte do meu exército. Vocês são os melhores limpadores de banheiro que eu tenho, que eu já tive. Vocês fazem parte do nosso grupo.
vamos agradecer, né, esse trabalho bendito que vocês estão inseridos. Assim também somos nós. Nós chegamos na casa espírita, queremos fazer parte, desenvolver a mediunidade. E queremos o quê? Nós queremos chegar, né, sentar na mesa e receber o Espírito. E não é assim. Nós precisamos começar o nosso trabalho. Quem limpou esse chão? Quem limpou essas cadeiras? Quem as organizou antes de nós chegarmos aqui? Quem colocou esta água? Lavou este copo? Colocou o microfone? Quem é que limpou todo, varreu todo aqui o centro espírita? Quem é que distribuiu a mensagem lá na frente? Quem que organizou os livros? Quem que organizou a sala do passe? É assim que nós devemos pensar. Quem colocou a água fluidificada nos copinhos? Então nós devemos começar por aí, né? Nos oferecendo ao serviço. Eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar no bem. Eu posso fazer alguma coisa de útil para a casa espírita, a fim de que ela possa se abrir logo mais à noite e todos possam receber a mensagem de Jesus. É dessa maneira simples, humilde, que nós vamos ingressando no trabalho do bem. E se Deus, o nosso Pai, se o Mestre Jesus assim o quiser, Ele vai nos acolher para o trabalho. E se nós tivermos o dom da mediunidade, se nós pudermos ser um intermediário, aquele que faz a mediação entre os dois planos, nós assim o seremos. Mas sem pressa, sem atropelarmos a nossa caminhada. E acima de tudo, é preciso que nós estejamos munidos de boa vontade para também, além do trabalho, conquistarmos para o nosso coração os ensinamentos contidos no Evangelho de Jesus, buscando essa transformação interior, buscando interiorizar essas virtudes que fazem com que nós cada dia nos transformemos em criaturas melhores. Buscarmos conhecer o livro dos Espíritos, que é o livro que descortina a verdade da nossa doutrina espírita, que nos esclarece, que faz com que nós possamos saber que a morte não existe e que estes dois planos estão em comunicação, o plano físico com o plano espiritual. É estudarmos as demais obras da codificação, o livro dos médiuns, que é tão importante. Nós não podemos ser médiuns, não podemos estar desenvolvendo a nossa mediunidade, estarmos trabalhando com mediunidade, se não conhecemos as obras da codificação. O livro dos médiuns, principalmente. Porque nós temos que ter convicção da nossa doutrina. Mas para isso é preciso trabalho, é preciso estudo, é preciso conhecermos para podermos auxiliar. É preciso nos envolvermos na obra do bem para podermos espalhar o bem. Porque se nós assim não fizermos, nós não conseguiremos espalhar esta bênção de amor e sermos intermediários de mensagens que nos ajudam e que nos trazem tantos benefícios na nossa jornada. Não basta ser médium, é imprescindível ser um bom médium. E para ser um bom médium é preciso ser um homem de bem. Por isso que nós vimos que a mediunidade lá atrás, né? A mediunidade não depende da moralidade. Existem médiums que são médiums que têm uma falsa moral. E aí então, se não cultivam a moralidade, se não são bons médiuns, se não são criaturas do bem, se não são homens de bem, se não são verdadeiros homens de bem, o que é que acontece? Caem, são presas nas mãos dos espíritos que querem comprometer o médium e comprometer a nossa doutrina também. Por isso o médium, Allan Kardec, no livro dos médiuns, ele diz: é imperioso, nós médiuns, nós os espíritas, precisamos estudar a doutrina espírita
para não cairmos nas mãos dos zombeteiros, para não cairmos nas mãos dos espíritos brincalhões, para não cairmos no ridículo, mas nós precisamos estudar, médiuns ou não, para podermos espalhar esta obra de bem, para podermos divulgar a doutrina espírita através do nosso exemplo, através da nossa vivência. O nosso irmão, Dr. Bezerra de Menezes, ele nos fala numa entrevista que ele concede através das mãos de Chico Xavier, que é preciso que nós estejamos atentos, porque amanhã a doutrina espírita necessitará do nosso trabalho de hoje, porque hoje nós estaremos formando os espíritas de amanhã. E nós estaremos passando para esses nossos irmãos, através da evangelização, através da mocidade espírita, da casa espírita, através das palestras, através das reuniões de estudo, toda a nossa doutrina espírita, mas acima de tudo, através do nosso exemplo, da vivência desses ensinamentos, o bem que eles poderão continuar dando sequência nessa obra magnífica que é a nossa doutrina espírita, despertando consciências e fazendo com que o homem possa renovar-se a cada dia, transformando-se, buscando a sua melhoria e, acima de tudo, buscando o seu progresso interior. Vejamos que o ser médium é uma tarefa grandiosa. É uma tarefa maravilhosa, mas é uma tarefa que exige trabalho, é uma tarefa que exige renúncia, é uma tarefa que exige sacrifício. Todos queriam ser o Chico Xavier, sentar, pegar uma caneta, uma página em branco e começar a escrever mensagens lindas de Emmanuel, do nosso Bezerra de Menezes, de André Luiz, de uma obra magnífica como a de André Luiz, né? Mas e o que aquele homem passou? E a vida do homem Chico Xavier? A vida de renúncia, de trabalho, ajudou a criar os seus irmãos, todos problemáticos, depois foi caluniado, injuriado, taxado de louco, mas prosseguiu servindo em nome de Jesus. Ele foi o grande médium exemplo que nós temos sobre a terra e que nós devemos valorizar. Chico Xavier não deve cair no nosso esquecimento. Nós devemos recordar esse exemplo de vitória no bem, porque o Chico deu para nós essa certeza de que através da mediunidade nós podemos alcançar o nosso desenvolvimento moral, nós podemos alcançar os nossos dias melhores como espíritos que estamos na nossa escala evolutiva. Quanta renúncia desse homem, quanto desapego. Não basta ser médium, é preciso ser um bom médium, é preciso ser humilde, não ser vaidoso. Olha o exemplo do Chico, que o médium começa, por que ele cai? Porque o primeiro elogio que fazem para ele já se envaidece, já acredita naquilo, e aí então começa a acreditar, se envaidecer e começa então a desabar todo o seu trabalho. Já acha que ele é alguma coisa. E na verdade, como disse Emmanuel, quanto mais você tem compromisso com a espiritualidade, no sentido de mediunidade, mais compromisso você tem. Por isso que as pessoas chegavam para o Chico e lhe diziam: Chico, você é maravilhoso, Chico. E ele dizia que nada, eu sou um lodo que corre pelas sarjetas. Porque ele dizia para ele mesmo, a fim de que ele não se envaidecesse e não se perdesse nos elogios. E é assim que nós devemos também, se somos médiuns, se temos essa tarefa, nos portar diante da vida. E em nenhum momento tirarmos vantagem pessoal com a mediunidade.
Então isso é muito importante, né? Por quê? Porque às vezes um presentinho ali, um presentinho aqui, né? Chico jamais fez isso, né? Às vezes que nós presenciamos, ouvimos nos relatos dos livros que ele recebia um presente, ele recebia com uma mão e já passava com a outra para aquele que estava necessitando de amparo. Jamais ficou para ele nenhum centavo. Com todos os livros que ele escreveu, nenhum momento nós ouvimos dizer que, olha, esses livros, parte da obra é destinada à assistência do bem. Todinha a sua obra, todinho o seu trabalho, todos os livros que ele escreveu através da sua psicografia, tudo que ele realizou era destinado ao bem. Nenhum centavo ficava para ele. Um funcionário público, né, de nível baixo, né, ele tinha lá o seu paletózinho, que não fazia, fazia questão de usar, a sua boina, né, que também queria, mas era sempre assim, na simplicidade, na humildade, sem nenhum centavo daqueles que estavam ao seu redor. Dinheiro de ninguém, nada de ninguém. Pelo contrário, né? Doava daquilo que ele tinha em favor das outras criaturas. Assim como Chico, outros exemplos nós poderíamos nesta noite estarmos citando, que no anonimato trabalham para que o bem floresça em favor da humanidade. Então é assim, desenvolver a mediunidade em nome de Jesus é exatamente isso. É nos dedicarmos ao trabalho do bem, é estarmos buscando renovar as nossas atitudes, é buscarmos promover em nós mesmos a reforma íntima, é cooperarmos com as atividades que a casa desenvolve, é nos lançarmos no trabalho de assistência social, é estar presente em todas as reuniões públicas, sejam elas de palestras, estudos, enfim, aonde eu puder estar presente para aprender, estar ali presente para aprender e me sentir cada vez mais parte integrante da casa em que eu estou inserido. E mais ainda, colaborar para que a dor do outro seja amenizada. É compreender que é necessário o amor, acima de tudo, uns para com os outros. E que nós reencarnamos nesta vida para podermos auxiliar. Se somos médiuns e temos essa tarefa, mais ainda. O compromisso é maior ainda. No livro Os Mensageiros, de André Luiz, nós vamos ver narrativas dos nossos irmãos que tinham compromisso com a mediunidade, vieram para a Terra e sucumbiram, porque se deixaram envolver pelos prazeres, pela preguiça, pela ociosidade, pela vaidade, né, pelo ciúme, pelo melindre, tudo isso, e faliram, retornaram para a espiritualidade e depois então clamando uma nova oportunidade. Mas hoje, depois dessa oportunidade, certamente receberam, mas não com os benefícios que eles tiveram nas que eles faliram. Voltarão com mais dificuldades. Então, se nós estamos hoje com essa oportunidade bendita, vamos agarrá-la. Vamos nos entregar ao bem, né? Não vamos nos preocupar que tipo de mediunidade nós temos, se somos médiuns, se não somos, vamos trabalhar no bem. Se Deus permitir, se Deus quiser a nossa colaboração, se assim estiver traçado para nós, tudo vai aflorando, mas de maneira natural, sem forçarmos a caminhada, sem querermos forçar o curso da vida. Naturalmente, nós vamos tendo a oportunidade do trabalho, nós vamos tendo a oportunidade do intercâmbio mediúnico.
E o Chico Xavier, ele tem uma mensagem que ele diz o seguinte: nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento, e a mediunidade, na condição de serviço com o plano divino, se elevará conosco. Então, vejamos as palavras do nosso Chico Xavier. Mediunidade, serviço com mediunidade é questão de sintonia. Então, quanto mais nós sintonizarmos no bem, quanto mais nós estivermos ligados ao bem, mais nós vamos nos sintonizar com os bons espíritos e mais a nossa mediunidade vai se aflorar para o bem, se nós a tivermos. Se não a tivermos, nós vamos trabalhar do mesmo jeito, porque nós vamos estar inseridos na vida do mesmo jeito, e nós vamos ter o mesmo respeito da espiritualidade pelo nosso trabalho, pela nossa dedicação, por tudo aquilo que nós oferecermos em favor daqueles que nos cercam, em favor da alegria do outro, em favor do bem do outro e em favor também de uma sociedade melhor. E em favor da divulgação da nossa doutrina através dos nossos próprios exemplos. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos oriente, que possamos continuar na casa, trabalhando, estudando, tentando conhecer cada vez mais, buscando o dirigente da casa, nos entregando ao trabalho no bem, porque é isso que nós precisamos. E certamente todos esses sintomas que nós dissemos de mediunidade, eles vão desaparecendo. E aí então ficará para nós esta paz interior que somente aqueles que militam na seara de Jesus conhecem. Que Ele nos abençoe, nos fortaleça e nos dê a sua paz hoje e sempre. Muito bem.